Bom dia! Então, gente, hoje sou eu que vou falar para vocês aqui, vou trazer um recado de Deus. E eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês a palavra, falar desse assunto aí que tem sido todas as nossas manhãs de domingo, nas últimas manhãs, né? Nós estamos nessa série, Pensando como Deus Pensa. Amém. E eu quero lembrar a você que nós estamos no ano do acréscimo. Amém? 1 mais 1 dá quanto, gente? Isso aí, 1 mais 1 dá 3. Não se esquece. A gente normalmente se esquece de muitas coisas, mas não se esqueça da palavra que Deus liberou para a gente na entrada desse ano, no começo desse ano. É ano de acréscimo. E para a gente continuar lembrando dessa palavra e crendo, a gente precisa pensar como Deus pensa. A gente precisa alinhar os nossos pensamentos ao pensamento de Deus. E como eu falei na hora dos anúncios, o Elton me pediu para falar hoje, desde sexta-feira tem muita coisa no meu coração e eu creio que é uma manhã de encorajamento. Por quê? Porque os pensamentos de Deus nos encorajam. O pensamento de Deus está aqui, ó, na palavra. Se você, de repente, um dia acorda e não está muito bem, saiba de uma coisa, corre para a palavra, porque quando você lê a palavra, você se alimenta da palavra, você é encorajado. Quero convidar você primeiro para fechar seus olhos, você que está em casa aí também, vamos orar. Pai, muito obrigada por essa manhã. Nós cremos, Senhor, que não é só mais uma manhã que nós viemos à igreja. Não, Senhor, nós estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz, porque sabemos, Senhor, que a Tua palavra, ela nos encoraja, nos edifica, nos consola, e nosso coração está preparado nessa manhã como uma terra fértil para receber a Tua palavra e produzir a 100 por 1, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Wellington leu aqui, Salmo 34, versículo 5. Abre a tua Bíblia aí. Se esse versículo não está marcado na sua Bíblia, não está aí no teu celular marcado, pintado, pinta ele, gente. Salmo 34, versículo 5. Diz que os que olham para Deus, os que olham para Ele, os que contemplam Ele, estão radiantes de alegria, diz numa versão. Na outra diz que eles são inundados de felicidade. Os que olham para Deus são inundados de felicidade ou estão radiantes de alegria. E o rosto desses que olham para Deus, que estão contemplando o Senhor, jamais mostrarão decepção, porque os nossos olhos estão nele. Então, nessa manhã, o que eu queria compartilhar com você é sobre o nosso Deus. É sobre Ele. Quem você pensa que Deus é? Porque, gente, para a gente pensar como Ele pensa, a gente tem que conhecer Ele. A gente tem que saber quem é o nosso Deus. Então, faz aí na sua cabeça, você que está em casa também, rapidinho, quem você pensa que Deus é? Não precisa falar, não. Mas começa a pensar sobre o seu Deus. Você sabe quem é o seu Deus? Deus, gente, Ele não tem problema de identidade. Ele sabe quem Ele é. E nós precisamos saber quem Ele é, pensar corretamente a respeito dEle, pensar de acordo com o que Ele disse que Ele é. Porque se você for parar alguém, qualquer pessoa, cada um vai ter uma opinião sobre Deus, vai pensar alguma coisa a respeito de Deus, baseado naquilo que já viveu, uma experiência boa, uma experiência ruim, de repente uma infância, de repente ruim, aí a pessoa diz, Deus é bom. Mas, de repente, uma outra pessoa que teve uma outra experiência já vai dizer outra coisa a respeito de Deus. Mas Deus, gente, Ele não deixa ninguém pensar a respeito dEle, simplesmente. Você pode até pensar, mas Ele disse quem Ele é. Está escrito. Ele deixou tudo escrito para que a gente soubesse quem Ele é. E nessa manhã eu quero falar sobre Ele para você. A gente vai ler muitos versículos, tá bom? Então, eu queria que, primeiro que você abrisse aí Êxodo, eu não sei nem se eu vou passar outra tela. Porque nessa madrugada Deus falou tanta coisa comigo, meu coração foi se enchendo, eu quero que você saia daqui cheios de certeza a respeito de quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus, gente? Isso faz toda a diferença na nossa jornada. Eu não sei o que você está passando, você aí de casa, mas se você souber quem Ele é, nada te para.
Se você souber quem Ele é, olha o que tiver na sua frente, você vai atravessar. Se você souber quem Ele é, você vai grudar numa pessoa e vai querer falar dele. Amém? Então abre aí, Êxodo 3, versículo 13 e 14. Já tem algumas semanas que esse versículo está grudado em mim, esse trecho, depois de uma aula do Wellington aqui na Atos. Gente, vem fazer a Atos ano que vem, você que ainda não fez. Vem fazer a Atos. Mas deixa eu deixar Atos um pouquinho de lá. Êxodo 3, versículo 13 e 14. Esse trecho, gente, fala da convocação de Deus a Moisés. Moisés estava lá pastoreando as ovelhas, né? E aí ele vê uma sarça ardendo, e aí a Bíblia diz que ele fica admirado e ele se aproxima. E Deus fala com ele. E toda vez que você se aproximar, Deus vai falar com você. Eu sei que essa é uma manhã que você veio e quer ouvi-lo. Então ele vai falar com você. E aí, Deus faz aquele solicitação, né? Convida Moisés para ser o libertador. Fala para ele que vai enviar ele ao Egito para ele libertar o povo. E aí, Moisés diz no versículo 13: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Então Moisés está dizendo assim: tá bom, eu vou lá. E se as pessoas me perguntarem: qual é o nome dele? O que eu vou dizer quando eles me perguntarem? Que eu vou falar que Deus me enviou. E aí eu vou dizer assim: qual é o nome dele? E aí Deus responde. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Gente, isso é muito poderoso, porque o seu Deus é o eu sou. O eu sou. Sabe por quê, gente? Eu e você precisamos de um nome, mas Deus não precisa de um nome. Não sei se você sabe o nome da pessoa que está do lado. Se você não sabe, pergunta o nome dela. Se você não sabe. Se você sabe, tudo bem. Eu e você precisamos de um nome para nos diferenciar. Mas Deus não precisa de um nome, porque Ele é único. Não existe outro Deus. Se você adora a Deus, se você é filho de Deus, eu quero te dizer, não existe outro Deus. Você pode repetir? Não existe outro Deus. Eu e você precisamos de um nome para nos diferenciar, mas Ele não precisa. Eu sou, Ele disse. Vai lá e diz que eu sou, te enviou. Porque não há outro, gente. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Nada pode se comparar a Deus. Se você pegar, eu já falei isso aqui no Movidas, por exemplo, uma minhoca. Pensa aí numa minhoca, visualiza uma minhoca. Ela pode ser comparada a um leão? Um leão pode ser comparado a um anjo? Eles podem ser comparados numa coisa: todos eles foram criados. Todos eles foram criados. Mas Deus não foi criado. Deus é Deus de eternidade a eternidade. Não há outro Deus. Só Ele é Deus. E aí abre agora a tua Bíblia em Isaías 44. Eu quero te encorajar nessa manhã a você colocar os seus olhos em Deus. Eu não sei se você veio para cá hoje e você deixou alguma situação mal resolvida. Ou se você por dentro está com alguma situação mal resolvida. Mas eu quero nessa manhã que você pare de olhar para qualquer outra coisa e coloque seus olhos em Deus. Como colocando seus olhos na palavra. Porque a palavra e Ele são uma coisa só. Então, olha o que diz Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir? Não vô-lo anunciei? Vós sois minhas testemunhas.
Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Não há outro Deus além de Deus. Não há outro Deus além do Senhor, daquele que você é filho. E isso faz toda a diferença na nossa jornada, gente. A gente saber a quem a gente serve, de quem a gente é filho, de quem a gente veio. Abre agora em Salmo 93. Você vai abrir a Bíblia hoje, gente. Abre teu aplicativo aí, se tu não trouxe a Bíblia. Já vai pintando esses versículos para durante a semana você meditar neles. Salmo 93 diz assim: reina o eterno, vestido de soberana majestade. Sim, toda força e poder o reveste. O universo está seguro e não se abalará. Gente, se o universo está seguro e não pode ser abalado, que dirá eu e você? Esse é o nosso Deus. Desde a antiguidade, o seu trono está firme. Tu existes desde a eternidade. Gente, Deus está fora do tempo. Deus está fora do tempo. De eternidade a eternidade, aquele que você diz que é o seu Deus, existe. Ele viu, já vê as coisas antes que elas que aconteçam no nosso tempo. Ele já viu. Por isso que ele diz que você é amado. Por isso que ele olha para você e vê o seu final glorioso com ele. E é assim que você tem que aprender a ver também, pensando como ele pensa. Levantam os rios, ó Senhor, levantam a voz de suas águas fragorosas. Levantam os rios o seu bramido. Entretanto, o Senhor nas alturas é mais poderoso do que a força das grandes águas, dos que os poderosos vagalhões do mar. Os teus mandamentos permanecem inalterados e a tua fidelidade dura para sempre. A santidade é o ornamento eterno da sua casa. Gente, Deus é fiel. Ele é fiel ao que ele disse. E queria que você agarrasse nessa manhã, conforme a gente fosse lendo, você se apropriasse de quem Deus é. De quem é esse Deus que você diz que serve. De quem é esse Deus que você ora. Você entende que você fala com aquele que criou todas as coisas? Porque isso muda a nossa oração, gente. Muda a maneira como a gente ora. A gente passa a ser intencional e entender que a gente está falando com quem ouve e que quem governa todas as coisas. Abre aí a tua Bíblia em Salmo 147 agora. Essa é uma manhã de exaltação a Deus, gente. Aleluia, começa o Salmo 147. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável prestar-lhe uma adoração digna. O Eterno reconstrói Jerusalém. Ele congrega os exilados de Israel. Somente Ele cura os corações quebrantados e lhes pensa as feridas. Ele fixa o número das estrelas, a cada uma dá o nome. Esse é o teu Deus. Ele sabe o teu nome. Ele te conhece. Nosso Senhor é soberano e tremendo. O seu poder é infinita a sua sabedoria. Esse é o nosso Deus. Vai agora daí para o Salmo 115. Mexe a tua Bíblia aí. Olha o que diz o Salmo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que questionam as nações? Onde está o seu Deus? As pessoas perguntam, onde está o teu Deus? Nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, Ele tem o poder de realizar. Tudo o que deseja, Ele tem o poder de realizar. Os ídolos deles, os ídolos do mundo, os ídolos criados,
são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam. Seus pés não caminham. Som nenhum emite sua garganta. Sejam como eles, quem os fabrica, e todos os que nele depositam confiança. Aí ele diz para a gente: confia no Senhor, ó Israel, confia no Senhor, Ludmila, confia no Senhor, Adriana, confia no Senhor, Mizá, confia no Senhor, Luciana. Confia no Senhor, casa de Arão. Ele é o seu socorro e sua proteção. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu amparo e segurança. O Senhor lembra-se de nós. Ele nos abençoará, derramará suas bênçãos sobre os israelitas, abençoará seus sacerdotes. Ele abençoa os que o temem, esse é o nosso caso, tanto pequenos quanto grandes. O Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênçãos. Olha, ó, acréscimo é o que ele está dizendo. Sobre vocês e sobre os seus filhos. Sobre vocês e sobre os seus filhos. Às vezes você em casa pode estar preocupado com o futuro dos seus filhos. Você olha a televisão e só notícia. Meu Deus, como será o futuro? Por mais que eu dê curso disso, curso de línguas, curso daquilo, profissionalize meu filho, mande ele lá para fora para estudar inglês. Parece que ainda não tem mercado de trabalho. Parece que não vai ter vaga. Mas ele está dizendo aqui, gente, que ele abençoa a gente e os nossos filhos. Mas vai depender, você só vai botar crédito nessa palavra se você conhecer o Senhor. Faz toda a diferença conhecê-lo. Faz toda a diferença saber quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. Porque aí você aplica crédito na palavra. Porque qualquer um dizer uma coisa, gente, a gente não vai acreditar. Mas quando a gente conhece uma pessoa, sabe do caráter dela, se ela disser para você, pode deixar comigo que eu vou fazer isso. Se você conhece o caráter de uma pessoa natural, que você pede alguma coisa, não, essa pessoa, eu sei que eu posso confiar nela. Porque se ela falou que vai fazer, ela vai fazer. Gente, se a gente faz isso com um ser humano, caramba, gente, se a gente não está depositando crença, é porque a gente já precisa crescer em conhecer o nosso Deus. Saber o quanto Ele é grande para saber que nada é impossível para Ele. Não tem coisa que seja impossível para Ele. Vamos lá, estou terminando aqui. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus aos filhos de Adão. Não estão os mortos a louvar ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Mas nós não estamos mortos, nós estamos vivos, ligados a Ele, somos um com Ele, participantes da natureza dEle. Nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Abre aí Isaías 40. Gente, a palavra fala dele. Se você todo dia for para a palavra, todo dia você vai conhecer algo novo dele, vai se apropriar disso, isso vai encher o teu coração. Aí vai aparecer uma situação logo de manhã, mas você já sabe que ele abençoa você e seus filhos. Porque você leu, isso encheu o teu coração. Isaías 40. Versículo 12. Diz assim. Ora, dizei-me, quem pôde medir as águas com a palma da mão, com a concha da mão? Quem é que pode medir as águas da terra com a palma da mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos? Medir o pó da terra com o alqueire, ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno, instruiu-lhe com conselhos, com seus conselhos. Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos e esclarecimentos? Quem o orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria?
Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Olha o tamanho do teu Deus, gente. Olha o que a Bíblia está dizendo, que é o tamanho do teu Deus. Eu não sei se quanto você lê aí na tua Bíblia, o teu coração vai sendo inundado pela verdade de quem Deus é. E aí, ó, o teu problema, a tua situação vai desaparecendo. Porque grande e enorme e incalculável é o nosso Deus. Versículo 18. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ora, ele não é como uma imagem ou escultura feita por um artista, ou uma joia que um artesão funde, ou ourives cobre de ouro, e para a qual modela correntes de prata. Também ele não se compara com o ídolo do pobre, que não pôde comprar ouro ou prata, mas que adquire um pedaço de madeira nobre e procura um hábil marceneiro, a fim de produzir uma imagem que não caia, que fique firme no seu lugar. Gente, Deus não pode ser comparado a nada. As pessoas constroem imagens. Nada representa o nosso Deus, nada pode ser comparado a Ele. Tudo foi criado, tudo é mentira fora dEle. Só nele há verdade, só Ele é a verdade. Porventura não sabeis, versículo 21, não ouviste? Não vos foi dito isso desde o princípio? Não entendeste desde a fundação da terra? Ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela morar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra. O que ele faz? Ele sopra sobre eles, então secam, e a tempestade os leva como se fossem palha. Olha o 25, diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Olha o que ele diz para mim e para você. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Esse é o nosso Deus, gente. Esse é o meu Deus. Você pode dizer, esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Porque, pois, aí ele diz assim, ó o que o profeta diz. Por que, pois, reclamas, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Talvez você já tenha feito essa oração. Talvez você já tenha dito, Senhor, você não está olhando a minha situação. Você não está vendo o que eu estou passando. Sabe o que Deus está te chamando nessa manhã, meu irmão? Para você parar de olhar para a situação. Para com isso. Tu acabou de ouvir quem Ele é e tu vai olhar para uma situação achando que Ele não pode resolver essa situação. Para de olhar para o problema, olha para Ele. Nunca foi dito para a gente olhar para a situação. O que Deus está sempre dizendo na palavra é para a gente olhar para Ele, que os nossos olhos estejam nele. Autor e consumador da nossa fé. O Eterno não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Aí o 28. Não sabeis, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa, nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível. Olha o que Ele faz comigo e com você. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos,
e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Oh, aleluia! É isso que Ele faz comigo e com você. Mas os nossos olhos precisam estar nele. A gente precisa saber quem Ele é. Senão, a gente vai ser crente que anda de cabeça para baixo. A gente vai ser crente que se abala por qualquer coisa. Gente, a cada um de nós foi dado uma vida nova. Nós nascemos de novo e recebemos a vida de Deus. Cara, Deus não anda assim. Cabisbaixo, entristecido, não. Deus sabe quem Ele é. Mas a gente precisa olhar para Ele. Porque é olhando para Ele que a gente não esquece de quem a gente é. Porque se você ficar só olhando para você, está até escrito no Novo Testamento, que aí a gente olha no espelho, vê que está bonito, cabelo arrumado. Você se olhou hoje de manhã, eu sei, está todo mundo bonito aqui. Mas você já não lembra mais como é que está seu cabelo. Passou um vento, pode ter bagunçado. Você não sabe como você está. Mas se você olhar para Ele, você vai saber como você está. Você vai saber como você está e você vai dar um sorriso. E você vai dizer, meu Deus, que verdade, que realidade é essa que eu tenho. Essa em que eu fui estabelecida. Meu Deus. Para de olhar para as situações, meu irmão. Parece que está difícil, parece que não acaba. Olha para Ele. Olha para Ele, porque você já vai ver tudo pronto. Abre aí agora, Jeremias 9. O segredo é esse, gente, olhar para Ele. Jeremias 9, 23, 24. Olha o que diz. Assim diz o Senhor. Gente, é Ele que está dizendo. O profeta escreveu o que Ele disse, o que Deus disse. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso. Olha o que a gente tem que se gloriar, gente. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Gente, se tem alguma coisa que a gente tem que se gloriar, porque a gente sabe é quem é o Senhor. Se tem alguma coisa que você tem que escolher todo dia, é conhecer o Senhor. Sai do raso. Deus está te chamando para lugares mais fundos nele, para que você conheça Ele de verdade, para que quando você falar, quem ouvir vai ser influenciado, porque sabe que você conhece Ele e vai querer conhecer mais dele. Abre aí, Deuteronômio 6. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Gente, Ele é o único Senhor. E quando fala que assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, está falando dos teus pensamentos, da tua maneira de pensar. Para que você alinhe a tua maneira de pensar à maneira dele, ao que ele pensa, com toda a tua força. Tu veio para cá hoje, eu não sei, estou falando de novo, parece ser repetitivo, eu não sei como você veio. Talvez você veio arrastado, mas Deus não tem nada a ver com o teu problema. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, você com problema ou sem problema. E Ele é digno de adoração. Porque muitas vezes problemas que a gente passa, foi a gente mesmo que criou. Concorda? Eu já criei alguns para mim, por falta de sabedoria, por não pensar como Ele pensa, por não pedir o conselho dEle, acabei criando problemas para mim. E Deus não tem nada com isso. E aí, às vezes, a gente vem para a igreja porque está com problema, e aí não adora o Senhor.
A nossa adoração é limitada pela nossa alma, é tímida. Gente, Jesus está voltando. Jesus está voltando. O tempo para a gente adorar nesse corpo aqui, para levantar esses braços aqui, está se esgotando. A gente vai receber um corpo glorificado. Mas nesse corpo aqui, o tempo está se esgotando. Então, quando você vier para a igreja para adorar, quando você na sua casa tiver o seu momento com Deus, seja intencional. Olhe para quem Ele é. E quem Ele é digno de adoração, é digno de louvor. Esse é o nosso Deus, gente. Grande e poderoso. A gente leu vários textos aqui, falando da grandeza do nosso Deus. Do quanto Ele é grande. Ele sabe o nome das estrelas. Às vezes, eu tenho 2 filhos, às vezes troco o nome dos 2. Não sei quem tem aqui, já aconteceu isso. Mas Ele não confunde o nome das estrelas. Não confunde o seu nome. Ele sabe o seu nome. E esse Deus poderoso, tão grande como a gente acabou de ler, várias passagens dele mesmo falando, Ele se entregou por mim e por você, gente. Deus se entregou por mim e por você. Você tem noção do que, às vezes, a gente, que é ser humano, né, que tem, às vezes, pensamento falho, a gente não quer ser diminuído, não quer se diminuir, como estão andando falando, não quer se miudar, né? É o que estão falando por aí. Mas Deus, gente, Deus, Ele se esvaziou. Jesus se esvaziou da deidade dEle para vir a esse mundo. Abre aí Filipenses 2, versículo 5. Esse Deus que é grande, que a gente já leu aqui vários textos a respeito dEle, esse Deus se entregou por mim e por você, gente. Filipenses 2, versículo 5. Seja, olha o que começa dizendo. Seja, não sei como é que está a sua versão, mas na versão NVI está assim, ó. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Gente, daí a importância da gente pensar como Deus pensa. A própria Bíblia está dizendo para a gente que a gente tem que pensar como Cristo. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria pegar-se. Mas Ele, na grandeza dEle, no poder dEle, na glória dEle, na majestade dEle, se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, esse é o nosso Deus, gente, que sendo grande, que sendo poderoso, que sendo eterno, que sendo único, Ele se esvaziou por amor a mim e a você. Não precisa abrir não, mas em 1 João 3,1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, mas nós o conhecemos. A Bíblia fala em João, quando ele fala do Espírito Santo, que o mundo não pode conhecer, não pode receber, porque não o conhece, mas nós o conhecemos. Gente, o convite dessa manhã é para que você conheça o Senhor, porque você só vai pensar como Deus pensa se você conhecê-lo, se você se aproximar dele. E isso vai mudar toda a sua vida, toda a sua jornada. Você vai orar diferente, você vai falar diferente. Você vai olhar para as pessoas com os olhos que Deus tem sobre elas, enxergando o que Deus enxerga nelas. 1 João 4, do 9 a 11, diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Olha como é que Deus manifestou o amor dele por nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo,
para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Nós não éramos capazes de amar. Mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. João 1. No princípio era aquele que é a palavra, e aquele que estava com Deus era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Colossenses 2, do 9 ao 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, nós estamos nele. Nós fomos enxertados em Cristo. Nós fomos colocados em Cristo. Nós estamos em Cristo e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nós recebemos plenitude, plenitude de vida, de alegria, de paz. Oh! Essa é a nossa realidade, gente. É quem nós somos, mas nós só vamos nos apropriar de quem nós somos à medida que nós conhecermos o nosso Deus. À medida que nós conhecermos o nosso Deus. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia em João 4. João 4 traz o relato do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Para mim, um dos encontros mais lindos descritos na palavra. Jesus, ele passa por uma aldeia chamada Sicar. Eu não vou ler ele não, mas para você saber onde é que está. Que fica em Samaria. E ele compartilha com essa mulher. Uma mulher simples. Algo poderoso. Ele entrega para ela uma revelação sobre adoração. Ele não compartilhou isso com sacerdotes. Ele não compartilhou isso, esse segredo, de que ele era o Messias, com nenhum fariseu, com nenhum doutor da lei. Mas ele compartilhou com uma pessoa simples, que estava no caminho, do trajeto dele. E a gente se compara a essa mulher, porque Deus tem revelações dele para derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você tem buscado, você tem dito para ele: Senhor, eu quero te conhecer mais. Você tem orado e tem falado: Senhor, eu quero te conhecer mais. E Deus quer se revelar para você. Ele compartilha com uma mulher samaritana uma verdade poderosa a respeito de quem ele é e sobre a adoração, gente. E tem tudo a ver com o que a gente está falando nessa manhã. Porque até agora eu li para você quem é o seu Deus, ou pelo menos quem você disse que é o seu Deus. Para que você entenda o tamanho do seu Deus. E para que você pare de olhar para qualquer outra coisa achando que qualquer outra coisa é grande. Porque nada se compara ao seu Deus. Ajusta o seu olhar. Ajusta o seu olhar. Essa mulher, gente, ela tinha muitos pensamentos errados. Essa mulher pensava errado a respeito dela. Você vai ler, você já conhece essa história. A Bíblia fala que ela vai no horário de meio-dia para tirar água. Que era o horário que os estudiosos dizem que era o horário mais vazio. Que ela ali talvez não encontrasse ninguém. Eu imagino a cara dela. Se ela foi para não encontrar ninguém, encontrar um judeu. Ela não queria ser vista. Talvez você não queira ser visto, mas ele te vê. Ele é El Roi, aquele que te vê. E essa mulher tinha muitos pensamentos errados sobre ela, sobre pessoas e sobre o próprio Deus. E tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é quem é o nosso Deus. Pensar certo a respeito dele.
Tem muita gente que pensa que Deus põe doença, gente, para ensinar alguma coisa. Que Deus é esse que põe doença para ensinar alguma coisa? Esse não é o meu Deus. Deus, Ele quer ensinar sim. E Ele chama a gente para sentar, para ouvir a palavra. É essa a forma que Deus ensina. Essa mentalidade errada de muito crente. Eu não estou falando para quem não é crente. De que Deus põe doença para ensinar. Não. Esse não é o meu Deus. Meu Deus é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dEle. E Ele não muda. Não há sombra de variação. Ele é o mesmo. Ele nos convida a sentar. Eu não sei você, mas eu não tenho prazer nenhum em corrigir os meus filhos. Eu tenho prazer em falar com eles e eles me obedecerem. Eu ver eles obedecendo aquilo que eu falei, a orientação que eu dei. E é esse o prazer de Deus sobre mim e sobre você. Muitas vezes nós somos corrigidos porque nós ouvimos, mas não obedecemos. Agora, Satanás sim, Satanás põe enfermidade. Satanás ataca, como o Wellington falou aqui mais cedo. Nós temos saúde conquistada na cruz do Calvário, naquela obra poderosa que Jesus fez. Recebemos uma herança de saúde. E a nossa saúde pode ser atacada. Mas aí a gente se estabelece olhando para Ele, sabendo que nada se compara ao nosso Deus. A gente se firma na fé, se firma no caráter dEle. E a gente avança, vai com tudo para cima de uma enfermidade, declarando, expulsando e declarando a nossa realidade, aquilo que a Bíblia diz quem nós somos. Esse é o nosso posicionamento, gente. Não um posicionamento de conformismo, mas um posicionamento de quem sabe quem é, de quem conhece Deus. Então Deus é bom. Então tem muitas pessoas que pensam errado, como essa mulher, a respeito de si mesmo, a respeito de Deus e a respeito das pessoas. E pensar errado sobre as pessoas nos impedem de se relacionar. Essa mulher mesmo, por conta de uma briga antiga entre judeus e samaritanos, ela é rude no primeiro início da conversa com Jesus. Ah, você está me pedindo água? Você não tem nem balde? Muitas vezes, por pensarmos errados, por alimentarmos pensamentos errados sobre pessoa, para de pensar errado sobre pessoa. Para de pensar errado sobre o seu marido. Para de pensar errado sobre a sua esposa. Para de pensar errado sobre os seus filhos. Para de pensar errado sobre o seu chefe. Quem faz você pensar errado sobre alguém ou mal sobre alguém é Deus, gente. Pensa sobre o que você está pensando. Quem é que está botando esse pensamento errado na sua cabeça? É você? Não, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E Cristo não pensa mal sobre ninguém. Para de pensar errado. Alinha teus pensamentos. Porque a gente pensa errado, a gente não se aproxima de pessoas. Tem muitos pais distantes de filhos, porque assumiram do lado de fora uma verdade do mundo de que eles são aborrecentes, de que eles são difíceis. Não, gente, seus filhos são uma bênção. Eles querem que você se aproxime, que você converse com eles, que você se interesse por eles. Quando a gente pensa errado sobre pessoas, a gente se afasta delas. Quando a gente pensa errado sobre Deus, a gente se afasta de Deus. E nessa manhã, uma manhã de encorajamento, de correção e de encorajamento para a gente corrigir a maneira como a gente está olhando para Deus, o que a gente pensa sobre Ele, para a gente se aproximar cada vez mais dEle. Essa mulher pensava errado a respeito dela também, gente. Essa mulher tinha pensamentos errados sobre Deus e sobre a adoração. E aí no versículo 22, diz assim: vós adorais, Jesus está dizendo para ela, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele está dizendo para ela, você não conhece quem você diz que adora. E Deus está te chamando e me chamando nessa manhã, para a gente conhecer Ele e adorar como Ele deve ser adorado. E eu não estou falando de canções, gente. Adoração não é canções, não são sobre canções. Porque aí, coitado dos desafinados, dos roucos. Mas a adoração é sobre uma vida.
é sobre uma escolha diária de obedecer ao Senhor. A adoração é sobre obediência. É sobre quando Deus fala para você assim, perdoa, e você perdoa. É quando Deus fala para você assim, dá, isso aí que você comprou, dá, e aí você dá. É quando Deus fala para você, ama, e você ama. Adoração é sobre obediência. Isso é a maior expressão de adoração. É quando Deus fala para você, você sente o Espírito Santo falando assim, vai orar. Você nem sabe por quê, nem para quem, mas você vai. Porque você responde sim para Ele em todas as vezes que Ele te chama. Quando Ele te chama para ler a palavra e você vai ler. O que você está fazendo aqui hoje é adoração, gente. Você está aqui sentado, ouvindo a palavra. Isso é adoração. E essa mulher, gente, ao ser corrigida, e Deus está nos corrigindo o nosso olhar, corrigindo a maneira como a gente pensa a respeito dele. Quando essa mulher se apropriou do pensamento de Deus, isso mudou a história dela. Ela começou a pensar como Deus, isso ativou o propósito dela. Ela passou a pensar como Deus, isso libertou aquela mulher. Você entende que aquela mulher foi no horário mais vazio, porque ela não queria ser vista. Mas no momento em que ela encontrou com Jesus e ela recebeu revelação de que Ele era o Messias e de que agora a adoração não era mais sobre um lugar, mas era sobre dentro dela. É sobre adoração em espírito e em verdade. Essa mulher foi liberta naquele dia, porque a revelação de quem Ele é nos liberta. Essa mulher largou ali o cântaro, acho que ela nem lembrava mais do que ela tinha ido fazer naquele lugar. E ela sai dali ativada pela verdade, ativada pela revelação, para falar para todo mundo naquela cidade que ela tinha encontrado aquele que tinha saciado a sede dela. Fica de pé aí, meu irmão. Você veio nessa manhã encontrar com aquele que só aquele que é capaz de saciar a tua sede, só aquele que é capaz de encher o teu cântaro, e não só encher o teu cântaro, mas fazer de você, dentro de você, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é mais sobre um vaso, um balde que uma hora acaba a gota d'água, não, gente, mas é sobre um Deus que está dentro de mim, dentro de você, que não se esgota, que não se acaba. Aleluia. Então por que pensar como Deus pensa, gente? Porque o pensamento de Deus é a verdade. Por isso que a gente tem que pensar como Ele pensa. E começa a pensar como Ele pensa, pensando certo a respeito dEle. Aleluia. Você pode investir aí um minutinho enquanto o pessoal do louvor sobe aqui. Investir um minutinho, dizendo para Ele quem Ele é. Senhor, eu ouvi hoje você dizendo quem você é, e eu quero alinhar os meus pensamentos aos seus pensamentos. Eu quero pensar certo sobre você, Senhor. Eu tenho olhado para as minhas situações, mas agora elas desapareceram, porque eu sei quem você é. Eu sei o teu tamanho, a tua grandeza, o teu amor, a tua bondade. Eu te conheço, Deus. Eu te conheço. Diga para Ele quem Ele é nessa manhã. Você que está em casa, diga para Deus quem Ele é nessa manhã. Ele não muda porque você diz quem Ele é. Ele é o mesmo de eternidade a eternidade. Quem muda quando diz quem Ele é você. É você que muda quando a sua alma ouve quem Ele é. É você que muda quando a sua alma ouve quem Ele é. O teu espírito já conhece Ele, o teu espírito é um com Ele, mas a tua alma às vezes oscila, a tua alma às vezes tem medo, a tua alma às vezes não tem coragem para avançar, a tua alma não quer largar, de repente algum sentimento de tristeza, a tua alma às vezes é melancólica. Oh, mas nós estamos sobre uma nova direção, a direção do Espírito, e a tua alma precisa ouvir, como Davi falava: por que te abates, ó minha alma? Porque você está agitada dentro de mim. Olha para Deus, olha para Deus, olha para Deus, olha para Deus, olha para Deus.
Deus, olha para Deus. Oh Deus, nós te adoramos nessa manhã. Nós queremos levantar o teu nome nessa manhã, Jesus. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, não há outro fora de ti. Só o Senhor é Deus. Oh Senhor, nossos olhos estão em ti. Jesus, nossos olhos estão em ti. Nós somos gratos, Senhor, por essa obra poderosa que nos alcançou. Obrigada porque os nossos olhos foram abertos, Senhor, e nós podemos te ver e te conhecer, Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por nos alcançar, por nos redimir, por nos restaurar, por nos dar uma nova natureza, por nos fazer participantes da natureza divina, por nos fazer filhos curados, sarados, amados, perdoados, oh, glorificados, enxertados em ti, Jesus. Meu Deus, Senhor, nós passaríamos o dia inteiro aqui dizendo quem você é e a tua obra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque nós teremos a eternidade para te contemplar e para poder dizer quem você é. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Vamos adorar a Deus, vamos dizer quem Ele é, adorar com canções. Continua animado aí, meu irmão, Ele é Deus. Milagres já fez, os olhos abriu, não há ninguém como tu. Canta pra Ele. Das trevas brilha tua luz, das cinzas me resgatou, não há ninguém. Oh Deus, tu és incomparável. Diga quem Ele é, ó. Nosso Deus é grande, nosso Deus é forte, Deus é maior do que qualquer outro. Nosso Deus cura, grande em poder é nosso Deus é grande, nosso Deus é forte, Deus é maior do que qualquer outro. Nosso Deus cura, grande em poder é nosso Deus. Das trevas brilha a tua luz, das cinzas me resgatou, não há ninguém como tu. Nosso Deus é grande, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, maior do que qualquer outro. Nosso Deus cura, grande em poder é nosso Deus. Nosso Deus é grande, nosso Deus é forte, Deus é maior do que qualquer outro. Nosso Deus cura, grande em poder é nosso Deus. Se nosso Deus é por nós, ninguém pode nos parar. Se nosso Deus é por nós, quem nos impedirá? Se nosso Deus é por nós, ninguém pode nos parar. Se nosso Deus é por nós, quem nos impedirá? Oh, quem nos impedirá? Oh, nosso Deus é grande, nosso Deus é forte, Deus é maior do que qualquer outro. Nosso Deus cura,
Deus é por nós, ninguém pode nos parar. Se nosso Deus é por nós, quem nos impedirá? Se nosso Deus é por nós, ninguém pode nos parar. Se nosso Deus é por nós, quem nos impedirá? Encher tuas palmas declarando quem Ele é. Aleluia. Você é imparável, gente. Se você estiver com Deus, sabendo quem é o teu Deus, você é imparável. Você só precisa se aproximar dele e conhecer como Ele é. Conhecer de fato quem Ele é. Isso torna a nossa jornada totalmente diferente, gente. Tem muita gente que diz assim: ah, é difícil ser crente. Gente, difícil é ser do mundo. Difícil é não ter Jesus. Pessoas falam, eu fico chocada quando eu ouço alguém falando assim: ah, é muito difícil ser crente. Eu falei, meu Deus, essa pessoa não entendeu o evangelho. Porque difícil é não ter Ele. Com Ele a gente tem alegria, gente. Eu não estou falando de não ter problema não, porque eu também tenho. Você não sabe o que eu tenho, mas eu tenho Ele. Você tem Ele. Por isso que a gente pode se alegrar. Por isso que a gente pode dançar, por isso que a gente pode pular, por isso que a gente pode gritar. Porque a gente sabe quem Ele é. E pode nos faltar qualquer coisa, mas Ele não nos falta. Ele é o nosso Senhor, nosso pastor. Olha para Ele. Nessa semana coisas vão se levantar para tentar distrair o teu olhar. Olha para Ele, olha para Ele, olha para Ele. E você será inundado de felicidade, como diz a palavra. Amém?